esse objetivo de oração para que Deus possa abrir a fonte da sabedoria, que é Jesus, e poder pelo menos falar conosco. Você pensa que sabe alguma coisa? Não sabe de nada, irmão. Não sabe nada. Entendeu? Quanto mais a gente pensa que sabe, menos sabe. Entendeu? Quando você vê uma pessoa que anda mostrando conhecimento assim, querendo humilhar as pessoas, é porque ela é uma pessoa ignorante, ela não sabe o que é paradigma, porque se você não quebrar paradigma, você vai ficar de cima do rastro. Porque você nunca vai saber tudo e você nunca vai saber mais do que todo mundo. Entendeu? Então a pessoa pega um pouquinho de conhecimento. Esse aqui eu já sei. Você vai ficar aí mesmo. Agora, se você se humilhar, deixar quebrar o paradigma e deixar que venha fluir o conhecimento que você não tem, você vai crescer muito em conhecimento, em sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sim. Da segunda vez que os príncipes de Moab vieram até Balaão, Deus permitiu que ele saísse, acompanhasse. Aqui no versículo, o versículo 18, Deus diz assim, vamos alternando por conta do tempo, irmãos, tudo a Bíblia em casa, tá bom? Então respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que ele fique aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e me disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Aqui Deus fala com o profeta e permite, libera, direciona. Se ele fosse mais esperto, ele dizia assim: olha, se esse rei, o rei pagão, está me chamando para amaldiçoar um povo que é meu parente, porque é povo de Deus, Deus pode estar preparando uma para mim, porque você tem que saber. A gente tem que saber lidar com Deus, irmão. Você pensa que Deus está no negócio, ele não está. Você sente um arrepio no corpo, Deus está falando. Será? É Deus mesmo? Ou é mesmo a tua emoção que está te arrepiando todo dia, está dizendo que é o Espírito Santo? Vai fazer uma compra, quando tem a aprovação de fazer a compra fiançada, você diz: ah, Deus está no negócio, porque deu tudo certo. Deu certo, não, você vai pagar a conta. Dá certo quando você terminar de pagar, quando você concluir os pagamentos, deu certo. Entendeu? Não é porque veio na tua cabeça, você pensou que Deus está dizendo nada, não. Entendeu? A gente tem que saber o que realmente Deus está falando de acordo com a palavra. Porque quem não olhou para o que Deus tinha com o seu povo, quer dizer que Deus iria tirar o povo lá do Egito, enviar 10 pragas quando ele enviou para o Egito, trazer o povo, abrir o mar vermelho e trazer o povo para que um profeta dele amaldiçoasse o povo. Só para ser louco, né? Quem pensar assim não está com um juízo muito perfeito, está com uma fragmentação psicológica muito grande. E não é preciso só de psicólogo, psiquiatra também, entendeu? Porque só quem passa medicamento é psiquiatra. Psicólogo aqui no Brasil não passa medicamento, no exterior passa, alguns países passam, mas aqui quem passa é o psiquiatra. Outra coisa, psiquiatra não é médico de louco, é médico de quem tem problema psicológico, ou seja, psíquico. Porque se você precisar tomar alguma medicação, quem vai passar é o psiquiatra. Ninguém passa tarja preta, só o psiquiatra. E médico psiquiatra é médico de todos nós, porque todos nós temos coisas difíceis para viver, e às vezes você fica numa insônia sem fim, e ora, tem um que ora e não cura da insônia, porque quem vai curar é o psiquiatra, viu, irmão? Porque o que o médico
vai fazer, o que o profissional vai fazer, Deus não faz. Ele levantou o profissional para isso aí. Aí o irmão ora, olha, eu conheci irmão que vídeo, eu sei que você dormiu orando. Eu digo, não, você vai orar muito, mas não fala assim para irmão, não, só penso no meu pensamento que vem assim, não, vai orar muito. Porque existe aquela fé mestiça, existe aquela fé vacilante, né? A pessoa chega e diz assim, pastora, pois eu creio que Deus vai fazer. A senhora pode ter certeza, mas você talvez, na minha formatura, pelo dia, a igreja estava aqui se organizando para fazer a formatura da pastora, e a pastora ganhou o anel, né? Ganhou, e alguém emprestou o dinheiro para pagar o diploma. E uma irmã foi chamada para fazer a decoração da igreja, né? E estava decorando lá atrás, então era essa irmã, e ela falou comigo, perguntando por que eu não, um monte de coisa assim de jantar, não sei o que, de buffet, eu disse, não tem, a gente vai fazer só é só para o doutor entregar o meu diploma e vai ter uma coisinha para os irmãos aí, só isso. Irmão, pastor, não tem fé no pastor, o meu pastor, na hora que ele disse que vai acontecer, já aconteceu. Disse, irmão, quantos membros tem nessa igreja? A senhora já olhou o tamanho dessa igreja aqui? A senhora já olhou o carro aí na porta? Quantos carros a senhora já olhou na porta? A senhora sabe quanto é que esse irmão aqui ganha por mês? A senhora sabe quanto é o salário da pastora? Você sabe? Irmão, isso não é fé, isso é miticismo. É miticismo, porque fé, ela vem do nada. Entendeu? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. É você ter. O pastor está lá com a conta dele está gorda no banco, né? Aí ele diz, nós vamos fazer isso. No outro dia ele já comprou ali, né? Então essa fé é fácil, ela é mistiça. Ela não é fé. Ela é apenas uma fantasia. Porque a fé é outra coisa. Eu não gosto de fantasia, nem gosto dessa fé exagerada. A irmã chegou, teve uma pessoa que passou pela igreja, a irmã fez umas coisas por aí, eu não vou julgar ninguém, mas Jesus às vezes dá algumas revelações. De repente a irmã ficou enferma. E a irmã morreu, né? Acabou de falecer no hospital, a pessoa liga, pastor, liga comigo aqui para ressuscitar fulano. Eu digo, não, irmão, eu me livro, entendeu? É muita tentação. Liga comigo aí, pastor, para ressuscitar, né, fulano. Eu digo, não, irmão, isso aí só se faz quando Deus quer. Eu nunca mais vim parar em ressurreição de pessoas. Só vim falar na Bíblia no tempo de Jesus. Estava na terra, já vi algumas coisas também assim, rapidamente. Uma vez Deus ressuscitou a minha mãe, mas foi coisa assim rápida. Mas uma pessoa que estava dentro de um quadro ruim com Deus, que chegou um óbito, eu que vou entrar no meio de Deus e defenda. Você sabia que quando alguém está puro com Deus, você deve se afastar dela? Porque senão vai soltar para você? Experimenta orar e entrar na frente da espada que Deus está liberando sobre a pessoa que está em obediência. Você vai ver. Você lembra? Eu lembro da minha mãe, quando ela ia corrigir muita gente em casa, eram os filhos tudo ali. Aí a gente, mãezinha, não bate no meu irmão. Fé. Entendeu? Quem não saiu da frente já ia pegar ela na pá, porque estava interferindo para não bater. Por Deus é do mesmo. Então experimenta. Não ande com pessoas que estão em apuro, apenas ore por elas. Tá bom? Você vê uma pessoa muito mal comportada na igreja, que não obedece a palavra, que ouve a palavra todo dia uma forma de falar, né? Mas que tem muito conhecimento da palavra, mas nem por isso ele se importa, nem por isso ele faz uma correção na vida. Então você tenha cuidado, porque não vai demorar, cair uma chorada aí de vara nas costas dele, você vai pegar junto com ele, entendeu? Quando alguém fala mal de alguém, você não diga nem assim. Porque uma vez Deus mostrou uma irmã, outra falando mal de uma pessoa para ela fez assim, Em pouco tempo, o negócio pegou feio para ela.
Porque, irmão, a gente pensa, irmão, Deus é santo. Parece assim um absurdo, né? Já falei tantas vezes aqui na igreja, dando um testemunho de uma vez que a gente estava numa viagem missionária, e estava um menino, eu vou no Santos, estava um grupo de irmãs, tinha uma irmãzinha tribulada. Sempre tem um no meio que é pior, né? Mas tribulada. Eu fiquei muito enferma. Cheguei no Bom Santos, fiquei enferma ao ponto de ir para o hospital. E fiquei ali naquela rede, tinha aquele quartinho assim que minha rede estava passada, e uma sala aqui na frente, a porta bem larga, as irmãs sentadas aqui, uma das irmãs se lembra. Ela estava lá. Irmão, tudo sentado e as irmãzinhas conversando, e eu não estava atribulada, até na língua, eu ouvindo aquilo. E a nossa ida, né, essa viagem missionária, era para Deus quebrar um pacto de maldição que tinha uma família lá, que comemorava no aniversário da pessoa que morreu. Todo ano o Senhor tinha morrido e todo ano era feito o aniversário dele. Aí Deus me revirou a cabeça do moço dentro da geladeira. Eles guardaram a cabeça para comer a cabeça. O aniversário, diante de Deus, era eles comendo a cabeça daquele Senhor. Você quer só um pouquinho do que Deus revela. Não vai ficar com medo, não. Mas é assim, funciona, viu? Aí Deus disse assim: você vai lá, porque eu vou quebrar esse pacto. Cheguei lá, fiquei doente, muito doente. E as irmãs conversando. Papai e tal, porque você reclamando da viagem, porque a gente sofreu nessas viagens. De repente, porque revelação, a gente, quem tem revelação sabe, ela surge do nada, né? Aí, de repente apareceu, a irmã falou uma palavra meio forte, contrária à obra de Deus, e aquela palavra se transformou numa bola preta, era como uma flor preta. E aquela flor, ela saiu em direção a mim. Saiu assim, a flor, toda velocidade, vá! E eu fiz isso aqui, ó. Na rede eu jogava assim, ela passava. Só que esse gesto era apenas não concordar, não falar nada e deixar que aquela irmã falasse sozinha. Ela nem muito coragem de falar. Depois que passou aquele momento, eu levantei para tomar banho, almocei um pouco e fui lá no local do culto, né? Chegamos no local do culto, os irmãos estavam lá com umas casas, umas barracas. Eles faziam as barraquinhas de São João, daquele jeito. E era cada uma daquela barraquinha, as comidas, e era comida. Era uma coisa meio assim, bem estranha. Irmãos, na hora que eu cheguei ali, para a glória de Deus, só vi a gente correr, se escondeu. Eu disse, o que é isso aqui? Que eu nunca tinha visto aquilo. E nós passamos direto no meio, tinha um quintal assim, nós entramos na casa. E a irmã falou também assim, eu já até levou essa irmã. E aí eu fui lá para a sala, sentei no sofá e não chegava ninguém perto de mim. Meu Deus, aí eu olhei para a irmã que estava comigo e eu disse, não, é estranho aqui, né, irmã? Aí eu mandei chamar a dona da casa. Aí falei com ela, irmã, como é que estão as coisas? Os irmãos estão aqui, a gente já fez umas comidas, o irmão fulano está tocando no teclado. Esse irmão fulano era um feiticeiro dentro da igreja. A primeira vez que eu preguei o João Santos, quando eu começava a pregar, ele falava ficar doido ao redor da casinha lá que ele estava. E quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, Deus me mostrou um monte de trapo velho, de rodilha velha feita, um monte de macumba que ele tinha, que ele era um macumbeiro, Deus me revelou. Isso também já foi embora. Entendeu? Mas eu acho que Deus fez uma obra, não sei. Então, eu falei para ela o seguinte, eu digo, olha, à noite, eu vim aqui conversar com você, eu estou olhando aqui o movimento, tem uma coisa bem assim, tem uma obra que Deus vai fazer aqui à noite, que Deus necessitou você aqui agora, nessa viagem, para fazer essa obra. É mesmo, pastor? Agora a senhora faz o seguinte, esse irmão ali, o moço ali, não vai tocar, ele não vai tocar, não é para começar o culto antes que eu chegue. E só poucas pessoas terão a oportunidade hoje no culto. Deus me deu assim porque às vezes a pessoa que está na frente não tem direção e traz para fortalecer as armaduras que está atrás e impedir as obras de Deus. Irmão, quem está em frente de obra tem que orar, tem que ter joelho no chão, viu? Porque senão Deus não nada, né? E à noite, no culto,
Eu cheguei mesmo, um pouco mais cedo. Falei com o irmão que era o dirigente lá, o atribuladinho, que está até doente hoje. E não vou dizer o que ele fez na igreja. O pessoal está lá testemunhando. Eu disse, mamãe, eu disse, diga para o irmão começar o culto, daqui a pouco a gente chega. Ele começou o culto, depois a gente chegou. A palavra que Deus me deu foi em Apocalipse capítulo 22. Deus está conduzindo assim uma mensagem. Depois vamos encerrar. Capítulo 22. Deixa eu ver aqui para mostrar para a igreja marcar aí. Devia ser 22 meses. Essa Bíblia aqui é nova, graças a Deus. Eu não deu assim, não. Esse é um ponto aqui, irmãos, para não ficar a palavra desencontrada. Nós levantamos um versículo que ele diz que fora ficarão os ladrões, os homicidas, os feiticeiros, os adúlteros, os efeminados. Eu encontrei a palavra, foi essa palavra que Deus me deu. E ela foi pregada e Deus destruiu aquela obra, né? E no outro dia foi que eu conversei com a irmã da casa. Ela ficou maravilhada, depois ela entendeu, né? E não foi mais feito aquele culto fúnebre. Agora não está acontecendo uma coisa séria. E esse negócio que eu vou falar com vocês agora, eu comentei com uma pessoa bem assim, bem tradicional na igreja, e ela falou, né, pastora? É mesmo, né? Agora está assim. É que tem igrejas por aí que está celebrando culto para quem morre já. Você já viu? Já vi. Vou citar o nome de igreja. Celebrando culto para as pessoas que já se foram. Isso aí não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Quem não conhece esse âmbito vai ter que passar por um estudo para entender por quê. Entendeu? Mas agora estamos com certeza no final dos tempos e muita coisa está acontecendo. Sim, então Balaão, voltando ao texto. Balaão seguiu o caminho. Capítulo 23. Toda glória pertence a Jesus para Deus sempre. Capítulo 23. Não, ainda o capítulo 22, versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta, partiu com o chefe de Moabe, mas acendeu-se a ira de Deus. Quando ele saiu, acendeu-se a ira de Deus. Agora, irmãos, acender a ira de alguém é fácil. E Deus nos dá livramento. Agora, acender a de Deus é perigoso. Faça tudo para não acender a ira de Deus. Faça tudo para Deus não encontrar iniquidade na sua vida espiritual. Acendeu-se a ira de Deus. Porque Balaão foi, o anjo do Senhor se pôs para o adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta e depois de seus servos ia com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão, por isso a jumenta se desviou do caminho pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. A jumenta sai do caminho e vai para o campo, porque ela viu o anjo do Senhor com a espada para executar Balaão. E quando a jumenta exerceu este ato, Balaão ficou com muita raiva da jumenta. Entendeu? Quer dizer, ele irou Deus e se irou contra a jumenta. Porque na realidade, não somente eu falo isso, mas as pessoas que estão debaixo da ira de Deus, elas lançam
o veneno dela é nos outros. Quando elas estão em estado de choque espiritual, de aviso, de provação muito elevada, elas geralmente afrontam as pessoas menores em força, entendeu? Desafiam essas pessoas, desacatam as pessoas, ao invés de olhar para si e fazer um negócio com Deus, fazer um retratamento pessoal e espiritual com Deus. Não, ela se ira e derrama toda a sua ira sobre o outro. Geralmente as pessoas afrontam aquilo que é menor do que elas, porque quando existe poder igual ou maior, elas falam pedindo licença, com licença e muito obrigado. Entendeu? E muitas vezes os atos de grosserias, os atos de agressividade são atos de covardia, porque alguém está vendo a fragilidade do outro. Ele vê que você tem compromisso com Deus, que você não vai brigar, entendeu? Mas eu tenho aqui uma história para contar, não é para ninguém rir, não, é verdade, porque Deus está fazendo figura. O irmão era muito bravo, entendeu? Bravo mesmo. E um dia ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus e ele tinha dado uma pisa no moço. E quando o homem soube que ele tinha... Quando o moço que apanhou soube que ele era crente, ele disse: agora ele me paga, porque agora eu vou agarrar ele, porque ele me bateu, agora eu vou me vingar, porque agora ele é crente. E quando ele chegou diante do moço, que agora era crente, foi muito valente, agora era crente, que ele começou a esfregar ele lá, ele levantou um pouco, depois ele disse assim, Jesus não deixa fazer rampa no outro. Isso significa que você também não pode abusar das coisas. Não é porque o fulano lá agora está santo, está na igreja, que você vai para lá abusar da paciência dele, não, entendeu? Porque uma hora ele vai rampando e o negócio pega feio. A pessoa confia porque eu vou ter crente, você é crente, eu não sei o que na igreja, eu posso fazer acontecer. Irmãos, tenha cuidado. Todo ser humano comete falhas e todos nós, como os irmãos, somos perigosos. Entendeu? E todos nós nos iramos. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Nem deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então não provoca muito o irmão, não. Porque se ele fizer rampão, quem vai responder é você, diante de Deus, que você está provocando. Entendeu? Quando a Bíblia diz que nós devemos, os filhos têm que obedecer os pais. Deus honra pai e mãe, que é o verdadeiro mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. Mas você não tem cuidado dos seus filhos como deve. Você tem desafiado os seus filhos, você tem provocado a ira dele. Então a palavra não vai se cumprir só dele, não. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Não provoque a ira do seu filho. Você vai ouvir coisas que não deve ouvir, porque ele é humano.